convite, estou muito animado, estou aqui para fazer o melhor para vocês. Então, sem mais delongas, eu quero compartilhar aqui o material, tá? O material que a gente vai trabalhar hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre essa prova de ciência da natureza. Gente, é o seguinte, vamos lá. Antes de eu começar a matar as questions aqui, deixa eu só dar um panorama para que você entenda a banca que você vai enfrentar, né, e o que você está fazendo, né? Não é uma prova normal, assim, não. É o Enem, tem uma banca, o INEP, e ele tem uma lógica. E pensando em ciência da natureza, gente, física é muito importante. Por quê? Porque compõe muito o seu TRI da nota que vai vir da média de ciência da natureza. Beleza. Pensando em física e na estatística das provas, desde 2009 até ano passado, a gente observa um padrão de recorrência de conteúdos que caem aí todo ano, né? E o que acontece? Nesse top 5, vamos falar assim, né? O top 1, o campeão de todos, é a parte de eletrodinâmica mais focada em circuitos elétricos. Todo ano cai de 2 a 3 questões sobre esse conteúdo. Ano passado, caíram 2 questões de circuito. Não me diga. Pois é, shows, ponto provado. Segundo lugar ali, você tem a física térmica, que é essa parte de termologia, calor, temperatura, aquele negócio de sensação térmica, né? O Enem gosta muito de bater nisso, senso comum contra a ciência, porque na matriz de habilidades e competências do Enem, na parte de ciências da natureza, tem uma habilidade 2 que trata somente disso que eu acabei de falar, que é confrontar o senso comum com a ciência. Então, aqui eles gostam muito de bater naquela parada de calor versus temperatura versus sensação térmica. Sabe aquelas frases? Ah, hoje eu estou com muito calor. Isso fisicamente tem nada a ver. As pessoas não possuem calor. Calor é energia térmica em trânsito. Aí o Enem vai bater aí. Tá bom, professor, vá-se embora. Beleza. Terceiro, top 3, ondulatória, ondas, todo ano. Esses 3 aqui, ó, o top 3, todo ano cai de 2 a 3 questões de cada. Ano passado, 2 de eletricidade. Física térmica, 3 ano passado. E ondulatória, 3 ano passado de novo. E dentro de ondulatório, o que mais cai? Aí você vai anotando aí, fenômenos ondulatórios. Você tem que entender esses fenômenos. Quais são, professor? Reflexão, refração, difração, ressonância, interferência, efeito Doppler. Esses fenômenos você tem que saber reconhecer, porque uma das habilidades mais fáceis do Enem é reconhecer. E essas habilidades valem muitos pontos para o TRI. Quando você não precisa fazer conta, você precisa reconhecer. Ele diz lá um contexto e pergunta assim: qual o fenômeno ondulatório descrito na situação? Aí tu só tem que reconhecer se é refração, se é ressonância, se é interferência. Isso é muito importante. Top 4, Braz. Trabalho e energia. O Enem adora que você saiba aquela parada de processos de transformações de energia. Energia cinética se transformando em energia potencial gravitacional, que se transforma em energia térmica. O Enem adora que você reconheça esses processos numa usina hidrelétrica, em um processo de transformação de energia. Ele adora que você tenha isso na sua cabeça. Claro, tem questões de conta em tudo, mas o Enem, estatisticamente, ele é mais qualitativo do que quantitativo. Professor, entendi merda nenhuma. Vamos lá. O que seria ser mais qualitativo? Quer dizer que caem mais questões teóricas do que questões de cálculo. Então, nessa parte de trabalho e energia, vai ter conta? Vai, mas eu quero que vocês peguem isso aqui, mais a parte teórica de entender, interpretar qual a energia que está acontecendo ali, qual a energia que está se transformando. Isso é muito importante. Tá comigo? Não, tô nada, tá sim, para de coisa. E no quinto lugar, eu tenho 3 conteúdos que ficam ali, ó, brigando entre eles. Quem são esses caras? Lá vai. Cinemática. Uhul! Quem é outro que fica brigando? A parte de óptica. E professor, mas óptica vai cair espelhos? Não, já já a gente fala sobre isso. Óptica cai mais a ideia da luz e a parte de refração, tá? E também, brigando aqui, tem a parte de dinâmica, mais focada em leis de Newton. Beleza? Essa é a introdução para você entender que o mestre Wesley Neto aí chamaram uma equipe que sabe o que está fazendo com o Enem e é especialista no Enem, sabe? Para não ficar aquela coisa genérica, baixa uma lista em PDF aí da internet, vamos resolver aqui. Não, 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 não. Enem é competência, habilidade e TRI.
E é isso que nós estamos trabalhando com vocês nessas aulas. A minha lista, essa lista que está aqui, que está aqui espelhado para você, e depois eu vou passar para o mestre Wesley, o Neto, eles vão te mandar esse PDF. Essa lista aqui tem de 6 a 9 questões da tua prova que vão estar lá domingo de física. Todo ano cai quantas questões de física? De 14 a 16. Eu estou te dando na tua mão aqui, nesse material, de 6 a 9 questões. Então, tu está tendo uma premonição. O que é premonição? Eu já estou fazendo 6 a 9 questões contigo antes, na semana antes, e vão estar lá na sua provinha no domingo. Professor, tu é doido? Pois é, eu estou aqui dando a minha vida, porque é uma grande honra estar aqui dando aula para vocês. Então, fazendo essa introdução, vamos para a primeira question. Eu estou indo em ordem de prioridade, ou seja, top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, beleza? A gente faz nessa introdução aí. Primeira question diz assim: primeira coisa, como que eu quero que vocês ataquem as questions lá domingo? Você não vai ler esse negócio aqui, não, porque você não é menino. Professor, eu sou. Não, você não é, não. Você é adulto nas questions. Vamos ler como adultos. Como é que adultos leem para destruir no Enem e ter um TRI alto, uma média alta? A gente lê a primeira pergunta. De novo, vou frescar com isso aqui. Pode ficar puto comigo, mas eu vou frescar. Você não vai ficar, o distribuidor de ninja. Não, não, não. Chegou na questão, tu já vai procurar o quê? A pergunta, que nós chamamos de comando da questão. É a primeira coisa que você vai fazer. Então, primeiro, eu quero que tu lê a pergunta. Segundo, você vai olhar as alternativas. E terceiro, você vai o quê? Olhar o contexto. Combinado? Tranquilo? Beleza, professor. Vamos lá. Então, lendo como adultos, essa primeira question diz assim: comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento de quê? Meu Deus, muito importante tu entender o que o cara está perguntando. Vamos aqui, vamos aqui. Ele fala assim, ó, comparando-se uma coisa com a outra, ou seja, duas figuras, você vai comparar a 2B com a 2A, é possível que um superaquecimento, peraí, ó, eu estou comparando essa com essa, e um possível superaquecimento seja causado pela decorrência do aumento de alguma coisa, ou seja, da figura 2B, quando eu percebi um aumento de alguma coisa que gera superaquecimento. Vamos ver as alternativas. Será se o que aumentou e gerou esse superaquecimento foi a tensão em R que aumentou? A corrente em R que aumentou? A tensão entre C e D que aumentou? A corrente entre C e D que aumentou? Ou a resistência equivalente entre C e D? Rapidinho. Antes da gente fazer a cache, eu queria só fazer um pacotinho de sobrevivência. Eu vou colocar aqui, ó, kit, kit de, vou colocar assim, ó, kit de sobrevivência. Pronto. Quem professor? Kit de sobrevivência. Ah, tá, entendi outra coisa, que é isso. Vamos lá. Kit de sobrevivência. Pronto. O que que seria um kitzinho de sobrevivência para atacar questões lá no domingo sobre eletricidade, com foco maior em circuitos elétricos? Seria o seguinte, ó. Primeiro de tudo, primeiro, sem dúvida, entender a primeira lei de um. U é igual a R vezes I. Isso aqui vai ser a fórmula que tu mais vai usar na tua vida para fazer questões de eletricidade no Enem. Eu, professor, não sei nem quem é cada um. Vamos lá, vamos com calma. Esse U aqui, ó, é o que a gente chama de tensão. É. E tensão, ou DDP, qual a unidade disso aqui? É medida em volts. Nós representamos por um Vzinho, tá? Aqui, ó. Show de bola. Beleza. Esse Rzinho aqui, ó, é o que nós chamamos de resistência. Resistência. Tu é doido. Resistência é medida em ohm. Que tem, parece uma fechadura assim, ó, o símbolo. Beleza. E esse I é a corrente, que nós medimos em ampere. Ou seja, é um Azinho. Beleza? Show. Tranquilo.
Primeiro de tudo, isso aqui. Sem isso aqui, nada feito. Não vem de garfo, que hoje é sopa. Beleza? Não desce pro play. Sem isso aqui não dá para brincar. Beleza. Em segundo lugar, depois disso aí, eu destacaria o quê? A associação de resistores. Tem um kitzinho de primeiros socorros. Por quê? Porque o circuito mais simples de todos é o circuito que possui uma bateria, mais menos uma bateria, e um resistor. Esse aqui é o mais simples. Quando eu ligo um resistor, que pode ser uma televisão, pode ser uma lâmpada, eu ligo numa bateria que tem essa barra maior, essa barra menor, significa que aqui tem mais potencial e aqui tem menos. E essa diferença é aquele negócio que fala, ah, a bateria tem 12V, ou seja, 12 volts, ah, 24V, 24 volts, assim por diante. Quando você liga um resistor, o que acontece? Muito bem, surge uma corrente e ela sempre sai da barra maior, ou seja, do mais, e tem que voltar para a barra menor. Ou seja, ela faz um ciclo, ela faz isso. Pronto. Dentro dessa estrutura, às vezes, eu tenho mais de um resistor, é o que acontece, né? E quando eu tenho dois resistores, R1 e R2, mais, menos, e aqui é a DDP. E eles são percorridos pela mesma corrente, ou seja, a mesma corrente que passa em R1, passa em R2, a gente diz que esses hereges aqui estão em uma associação, presta atenção, dando minha vida, nós podemos dizer, deixa eu colocar aqui, ó, que esses resistores estão em uma associação que nós chamamos de série. Braz, por que que esse I gigante? Para tu lembrar que quando eles estão em série E é porque a corrente é a mesma. Beleza. Mas nós também temos situações, exceção, presta não, presta sim, em que esses hereges, ou seja, esses resistores, que são equipamentos elétricos, pode ser lâmpadas, pode pensar em lâmpada, cai muito no Enem. O Enem adora lâmpada. Aqui, ó, R1, R2. Só que aqui, ó, tem uma heresia. Por quê, ó? Aqui tá diferente daquele outro. Porque quando a corrente vem aqui, ó, ela sai da barra maior, né? Quando ela vem bem aqui, ela chega nesse ponto que a gente chama de nó, ela tem que percorrer dois caminhos diferentes. Então, ela vai se dividir. Uma parte que eu vou chamar de I1 vai passar por aqui, e outra parte que eu vou chamar de I2 vai passar por aqui. Aí eles vão se unir aqui novamente e vai voltar a ser I. Ou seja, ó, já não dá para dizer que esses dois resistores estão em série E, porque a mesma corrente não está passando. Ah, tá. Então eu vou dizer que eles estão em. Muito bom, né, Grid? Eu vou dizer que eles estão em paralelo. Por quê? Égua tem um U gigante, né? Mas o U gigante é o quê? O U é a DDP, é a tensão. Ah, então a tensão deles são iguais. O Enem pode querer isso aqui de ti, ó. Atenção. Quando os caras estão em série E, para eu achar a resistência equivalente, ou seja, para que eu consiga substituir esses dois resistores por um resistor só, eu tenho que somar essas resistências. Então, a resistência equivalente, que é substituir eles dois por um, eu tenho que somar as resistências. Agora, quando eu estou em paralelo e eu quero encontrar um resistor que substitui eles dois, lembrando que aqui, galera, ei, oi, lembrando que aqui eu posso ter mais de dois resistores em paralelo. A mesma coisa que eu posso ter mais de dois. Só que a gente não vai ficar aloprando na semana ficar botando uma loucura na tua cabeça. Não, vamos com o pacotinho. Lembra? Ei, ei, kit de sobrevivência. Impossível te dar aula de tudo e circuitos em 15 minutos. É um kit de sobrevivência. Beleza, beleza. Eu posso fazer o seguinte, para calcular e substituir esses dois resistores em paralelo por um, eu vou fazer o quê? O produto das resistências deles dividido pela soma. Pronto. Isso aqui, galerinha, é o que eu chamo de kit de sobrevivência. Você entender a primeira lei de Ohm, que a DDP é igual a resistência vezes a corrente, e entender a associação de resistores. Porque quem está em série E, o que está em paralelo? Série E, mesma corrente. Aí as DDPs são diferentes. Paralelo 1, correntes diferentes, mesma DDP. Show. Vamos lá.
Já que a questão fala disso, vamos agora ler o contexto. O distribuidor de energia tipo modular, figura 1, tá aqui, ó, figura 1, é um T, né, galera? É um acessório utilizado em ambientes comerciais para conectar vários equipamentos em uma única fonte de alimentação. Conectar três equipamentos de alta potência ao mesmo distribuidor pode provocar, olha aqui, ó, pode provocar sobrecarga térmica no circuito interno e, consequentemente, disparar o sistema de proteção. Beleza. Lembra que a questão lá na pergunta falou sobre superaquecimento, né? E aqui ele falou sobrecarga térmica. A gente tem que ler o Enem sempre com maldade. Por isso que a gente lê a pergunta antes. Então, aqui, ó, tem alguma coisa importante aqui, ó. Ah, tá. O circuito da figura 2A representa o equipamento de resistência elétrica R, ligado ao distribuidor de resistência RA. Na figura 2B, está representado um circuito com três equipamentos de resistência elétrica R, ligadas ao mesmo distribuidor. Em ambos os circuitos, os pontos M e N são terminais de uma mesma entrada de energia, ou seja, está querendo dizer que entra o mesmo U, ou seja, a mesma bateria para todo mundo. Considere todos os resistores ômicos. Então, vamos lá. E aí ele perguntou assim, cara, o possível superaquecimento que acontece de A para B foi pelo aumento de quê? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Como aqui, ei, sobre C e D, eu tenho a mesma bateria para os dois, ou seja, estão sendo alimentados pela mesma tensão, ele falou isso no texto. Então, aqui, ó, eu tenho a mesma tensão. O que acontece? Eu já posso eliminar algumas alternativas, porque ele fala assim, ó, o possível superaquecimento se deve ao fato de quê? Comparando A com B ou B com A. Aí ele fala assim, ó, aumento de tensão entre C e D, nada a ver. Por quê? Porque entre C e D é a mesma para os dois, não mudou a tensão entre C e D. Beleza, eliminamos um. Vamos lá. O que acontece aqui, galera? Esse resistor, acabei de te dar aula. Ele está o quê com esse aqui? Eles estão em série E, tem mais de um resistor. Como é que você sabe que estão em série E? Poxa, porque se eu tiver uma corrente que eu chamar de I, essa mesma corrente vai passar aqui. Ah, presta atenção, estou dando minha vida. Como eles estão em série E, o que acontece? A gente diz que eles estão dividindo a tensão. Exemplo, não tem uma tensão entre C e D? Tipo assim, galera, vou fazer aqui loucura contigo. É só doidice aqui, vou criar números para ficar mais fácil. Imagine que essa DDP aqui é de, sei lá, 24 volts. Pronto. Então, tu tem 24 para dividir entre Rzinho e Rzão. Beleza? Só que Rzinho, ele é menor que Rzão. Éguas é mesmo, né? É. Então, vamos supor que Rzinho usou 9 volts. Poxa, se eu tenho 24 disponível e Rzinho usou 9 volts, então falta o quê? Sobra 15 volts para o Rzão. Essa que é a sacada, tá? A gente tem uma divisão de tensão, onde quem tem mais resistência come mais volts. Quem tem menos resistência, ou seja, Rzinho é menor que Rzão, come o quê? Menos volts. Tu tem que guardar isso. Se está em série, há uma divisão de tensão, onde quem tem mais resistência come mais volts, e quem tem menos resistência come menos volts. Mas a moral da história é que há esse negócio, ou seja, há uma divisão de tensão. Beleza. O que vai acontecer aqui na figura B? O Rzinho está em série E, mas não com Rzão. Ele está em série E com três Rs daquele formato que eu te falei, ó. Está em paralelo, éguas. Então a corrente está vindo aqui, ó. Ela não é a mesma, ó. Ela vem aqui, quando ela chega bem, que ela se divide uma parte para cá, uma parte para cá e uma parte para cá. Braz, mas tu só me ensinou a calcular o Rex com dois resistores. E se tiver três, calma, calma. Percebe que as resistências são iguais? Aí vai uma dica do Braz. Quando você tem vários resistores em paralelo e eles são iguais, para tu calcular o Rex, é só pegar o valor da resistência e dividir pelo número de vezes que aparece. Show de bola. Mais fácil que isso, só ganhar do Vasco. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui, galerinha? Aqui eu estou tendo uma divisão de tensão de novo. Só que aqui eu só tinha R. É verdade, né? Aqui eu não tenho R. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho R. Ou seja, quando eu fizer isso aqui, a resistência equivalente, ou seja, trocando esses três por um, vai dar R sobre 3.
Traduzindo, a mudança desse circuito, eu poderia reescrever que aconteceu isso, ó. É só que lá em cima era Rzinho, Rzão, e esse de baixo vai ser Rzinho, R sobre 3. O que está acontecendo? Eu estou diminuindo essa resistência que estava aqui. Éguas, mas o que que isso vai acarretar? Ah, tu vai usar a primeira lei de Ohm, presta atenção. Na primeira situação, eu tinha uma certa corrente. Quando esse cara aqui é constante, presta atenção, quanto maior for a resistência equivalente, menor será a corrente. Mas o que está acontecendo? Nessa situação A, eu tinha o quê? Eu tinha U igual a R vezes I. Eu tinha uma certa resistência equivalente e uma certa corrente. Nesse de baixo, o que que eu fiz? Eu diminuí a resistência equivalente. Por quê? Porque R não é mais R. Rzão é R sobre 3. Eu estou dividindo Rzão por 3. Então, estou diminuindo esse R. Como eu estou diminuindo esse R, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um aumento de corrente. Então, o que está causando esse superaquecimento, a diferença de A para B é que está tendo um aumento de corrente. E esse aumento de corrente, aumento do quê? Esse aumento de corrente vai ser o responsável pelo superaquecimento. Eu não tenho um aumento de tensão em R. Na verdade, em R eu tenho uma diminuição de tensão. Porque antigamente eu tinha R, agora eu tenho R sobre 3. R sobre 3 come menos tensão que R. Então, nada a ver a letra A. Letra B, o aumento de corrente em R? Não, o aumento de corrente em R não. Eu tenho uma diminuição justamente pelo mesmo motivo. R sobre 3 diminui. Não, então não. Éguas. Aumento de corrente entre C e D? Sim. Entre C e D, sim. Entre C e D aumenta a corrente, porque o Braz acabou de explicar. Aumento da resistência equivalente entre C e D? Não, eu tenho uma diminuição da resistência equivalente daqui para cá. Então, nada a ver. Beleza? Então, primeirinha foi pro saco aí, né? Primeira question. Letra D de DGD. Beleza? Beleza. Galerinha, eu sei que quem tem muita dificuldade em física, eu tô sendo assim sincerão com vocês, eu não sei como é que vocês estão em física, se você tem dificuldade em matemática. Geralmente as pessoas têm muita dificuldade em matemática e física, é o padrão, né? O normal. Eu sei que assusta, mas confia em mim que se tu pegar, pelo menos esse kit de sobrevivência, caiu uma questão de circuito elétrico, vai dar pelo menos para tu, sabe, tu vai acertar. E dependendo do nível de questão, dá até para tu brigar, entendeu? Então não fica nervoso, não. Mas quem já manja um pouquinho mais de matemática e física, já vai pegando essas dicas. Quem tá assustado, calma, respira, tenta pegar esse basicão aqui, que com certeza tu vai conseguir aplicar lá na hora. Eu não sei se vocês falam no chat aqui, se vocês sabem usar aqui o Meet, mas comenta aí no chat, fala comigo se vocês têm muita dificuldade com física, ou se vocês gostam de física, só para eu ter uma noção aqui da minha turma, beleza? Fiquem à vontade. Então vamos lá. Eu vou aqui para. Eu ia fazer a segunda cast, que também é de circuitos, né? Eu escolhi duas de circuitos. Mas eu vou fazer o seguinte: vamos para o top 2. Ó, já colocaram ali, eu sou péssima. Pois é, a gente, pela nossa experiência de sala de aula, a gente já sabe que a galera não curte muito, tem muita dificuldade em matemática e física. Por isso que eu estou tentando, galera, ser o mais leve possível, não ficar dando uma aula muito extensa, explicando, potência elétrica. Eu estou tentando ser o mais leve possível. Estou confessando aqui para vocês terem aquele kit de sobrevivência, para ter uma TRI legal e não perder questões que vocês não podem perder no Enem. Tipo assim, eu escolhi questões que tu não pode perder, tipo isso, tá? Beleza? Então vamos lá. Indo para termologia ou física térmica, olha que legal essa question aqui. Na ordem, na ordem, os processos de troca de calor utilizados para preencher as lacunas corretamente são. Galerinha, isso aqui cai todo ano. Ano passado, se eu não me engano, caiu duas dessas. Então, todo ano cai isso aqui. Que é o quê, Braz? Os processos de troca de calor ou transmissão de calor, tá? Ou propagação de calor, é tudo a mesma coisa. Nós temos três processos, tá, gente? Você não pode ir pro Enem, é que eu falo, galera, de verdade, eu amo vocês, de coração. Eu não quero descarregar um monte de medo, um monte de teoria, não. Eu quero, tipo assim, galerinha, eu vim aqui focado nessa 1 hora e meia te dar um kit de sobrevivência. Eu quero que vocês pensem, caraca, o que o Braz falou ali, aquele material dele tem de 6 a 9 questões que vão estar lá no domingo, e por eletricidade, ele foi nosso amigo, ele disse que realmente, se a gente tem muita dificuldade, eletricidade é um pouco mais chato de pegar, assim, de primeira, mas ele me passou um negócio lá de
lei de Ohm, aquele URI, que é UR vezes I, e passou o negócio de série paralela, ou seja, são coisas que tu tem que levar para a prova, para tu ir lá brigar, beleza? Pensa assim. Então vamos lá, isso aqui tu não pode ir para a prova sem lembrar. Quais são os processos? Primeiro, condução. Segundo, convecção. E terceiro, irradiação. Vamos lá, galerinha. Concentração aqui, ó. Como é que é o processo de troca de calor, propagação de calor, de condução? Antes de falar sobre a transmissão, eu queria só que tu entendesse uma ideia muito básica. Vem comigo aqui, ó. Vou não, vai sim. Deixa eu colocar onde? Bem aqui, assim, ó. Antes, gente. Um rascunho. O que acontece? Tem uma lei da física que diz o seguinte: se tu tem um corpo que está a 100 graus Celsius, vou chamar de corpo A, e ele entra em contato com o corpo B, que está a 20 graus Celsius, presta atenção. A física diz que, naturalmente ou espontaneamente, os corpos de maior temperatura vão ceder calor para os corpos de menor temperatura. O que que é calor? É energia térmica em trânsito, energia térmica se movendo de um corpo de maior temperatura para o de menor. Aí o que acontece? Como esse cara de maior temperatura está cedendo calor, ele vai diminuindo a temperatura dele. E o cara que está recebendo, ele vai aumentando. E Braz, com todo respeito, eu estou até gostando do senhor, mas não entendi merda nenhuma. Então vamos ver aqui, vamos ver um exemplo clássico. Qual é o exemplo clássico para tu entender isso aqui? Que tem calor fluindo de corpo de maior temperatura para o de menor. Vamos lá. Tu tem aqui um copo de coca. Isso, um copo de Coca-Cola. Beleza. Só que a Coca-Cola tá quente. Aí tu, poxa. Aí o que que tu faz? Eu choro que isso. Mano. Tu pega aqui umas pedrinhas de gelo e faz o quê? Muito bem, não grite. Você coloca as pedrinhas de gelo dentro da Coca-Cola. E é. Aí você tem a seguinte situação agora. Você tem lá a Coca com as pedrinhas de gelo. E aí você vai ficar felizão. Por quê? Porque a Coca-Cola vai resfriar. Por quê, Braz? Acabei de te explicar. Isso pode estar no Enem. A temperatura do gelo, galerinha, é 0 graus Celsius. Que isso? 0 graus Celsius, pô. Ah, tá. E galera, essa caneta aqui tá brutal, né? Peraí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vou botar 10, pronto. Isso. A temperatura do gelo é 0 graus Celsius. A temperatura da Coca-Cola, sei lá, pode estar uns 20 graus Celsius. Beleza? Aí o que acontece, ó? Acabei de falar. Quando o gelo entra em contato com a Coca-Cola, o que que vai acontecer? Pô, o Brian me explicou, mamãe. O que que vai acontecer? Naturalmente, os corpos de maior temperatura vão ceder calor para os corpos de menor temperatura. Quem tem maior temperatura aqui? A Coca-Cola. Então, o que que vai acontecer? A Coca-Cola vai começar a ceder calor para o gelo. E como a Coca-Cola vai começar a ceder calor para o gelo, a temperatura da Coca-Cola vai começar o quê? A diminuir. E quem está recebendo esse calor não é o gelo, então a temperatura dele vai começar a aumentar. Ei, professor, acho que eu estou entendendo. Eu sei, pô, que tu tá entendendo, não tem jeito. Aí o que acontece? Visualmente, o gelo começa a derreter dentro da tua Coca-Cola, provando que o Braz te explicou. Por que que o gelo começa a derreter? Porque como ele começa a aumentar a temperatura, ele começa a derreter, ele começa a virar água. E aí, em compensação, a Coca-Cola começa a resfriar. Então, pronto. Toda vez que tu quiser lembrar disso aqui, tu lembra da aula do Braz, do exemplo da pedra de gelo com a Coca-Cola. Shows. O que que nós estamos fazendo nessa questão? Nós queremos entender os processos de como isso aqui pode acontecer. Ou seja, como que o corpo A pode transmitir calor para o corpo B? É isso que nós estamos estudando. São de três tipos diferentes. Eu posso transmitir calor por condução, por convecção e por irradiação. Agora eu vou apagar isso aqui. Quem quiser, né, vocês estão no Meet, você pode estar no notebook, no tablet ou no seu próprio celular, você pode fazer o quê? Um print dessa tela, porque eu vou apagar esse espaçozinho, essa explicaçãozinha agora. Então a gente vai interagindo aqui.
tire um printzinho da sua tela e guarde isso aí, depois passe para o seu caderno, beleza? Algumas partezinhas eu vou apagar. E toda vez que eu for apagar, eu vou avisar para você tirar o printzinho. Então vamos lá, tira print, vou apagar essa parte. Show de bola, professor. Tu é doido. Vamos para cima, galera. Ihu! Vamos lá. Então, como é que acontece condução? Condução acontece nos sólidos, líquidos e nos gases. E pô, esse G aqui tá feião. Pronto, melhorou. O que mais? Vamos lá. Condução acontece o seguinte, ó. Você tem um sólido, é o mais fácil de explicar, na minha vida. Aí tu liga aqui, ó, uma chama aqui desse lado. Pronto. O que que vai acontecer? Como a chama está ligada aqui, ela vai começar a transmitir calor para essa parte aqui, ó. E essa parte aqui recebendo calor, a temperatura aqui vai aumentar. Beleza. Só que eu posso colocar minha mão aqui, ó. Eu posso colocar minha mão aqui, eu posso estar segurando esse negócio assim, ó. Ah, tá. O que que vai acontecer? A gente sabe que dependendo do tempo, vai começar a esquentar o quê? Essa temperatura, esse calor, né? Vamos dizer assim, esse aumento de temperatura, uma hora vai chegar na minha mão. Ah, mas como é que vai chegar na minha mão se eu estou aquecendo aqui? Muito bem, não grite. Vai chegar na sua mão pelo processo de transmissão por condução. Muito bem, rapaz, vocês são fera, viu? O que está acontecendo aqui dentro? Ó? De forma microscópica, é como se fosse assim, ó. Cada moléculazinha aqui, ó, vamos fazer um monte de bolinha aqui para tu entender. Cada moléculazinha aqui vai passando o calor uma para outra. E calor na física a gente representa por Q maiúsculo, tá? É um Qzão que a gente chama. Aí vai passando, ó, DGD, 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 DGD. Ou seja, esse é o processo de condução. Tu agita as moléculas aqui e elas vão passando o calor de molécula para molécula até chegar onde? Na sua mamão. Pronto. Aí o que acontece? Existem materiais que são melhores condutores térmicos, que nós chamamos de bons de condutividades térmicas, e tem materiais que são ruins. Exemplo, uma barra de ferro, pô, minha mão não ia demorar muito para esquentar, porque uma barra de ferro conduz calor rápido. Mas se fosse uma barra de plástico, aí não, né? Aí não ia demorar tanto. Por isso que quando você vai jantar aí na sua casa, tu percebe que os talheres, eles não são completamente de ferro, de metal. Geralmente tem o quê, né? Claro, tem uns que são exceção. Mas geralmente eu tenho o quê? Eu tenho a colher, certo? E eu tenho o quê? Uma base de plástico, alguma coisa assim, para eu colocar a mão. Por quê? Porque o plástico, a madeira, ele é o quê? Um ruim condutor. Então, esse calor que está chegando aqui, ele vai demorar para chegar à minha mão. E aí, professor, caguei. Beleza. Vamos lá. Convecção. Convecção só vai acontecer em líquido e em gás, ou seja, em fluidos. Como é que acontece a convecção? Dando minha vida. Acontece com transporte de matéria. Rápido, rápido, rápido. Aqui é só kit de sobrevivência, não é um extensivo, não é aula desde fevereiro. Então é guerra. Estou te passando o que tu tem que levar lá para lá do ninho. Eu não estou te explicando tudo de convecção, mas eu estou te explicando o que você tem que saber. Então vamos lá. O que que vai acontecer? O ar quente, ele é menos denso. Então, aqui, ó. O ar quente, ele é menos denso, então ele sobe. E o ar frio, ele é menos denso, então ele desce. Exemplo, o ar-condicionado. Quando o cara vai instalar o ar-condicionado no quarto, tu percebe que ele sempre instala o ar-condicionado aonde? Em cima. Claro, tem lugares que não tem como, mas esse é o padrão. Por quê? Pelas correntes de convecção. O ar que está aqui, ele está quente. O ar está com a temperatura alta. Então, o que o ar-condicionado faz? Presta atenção. Esse ar quente, saca só, o ar-condicionado ele joga ar frio, aqui, ó, ar frio. Esse ar frio ele é menos denso, então ele desce. E o que acontece com o ar quente? O ar quente sobe e entra por aqui, ó, no ar-condicionado. E aí o que acontece? O ar frio desce, o ar quente sobe. O ar frio desce, o ar quente sobe. O ar frio desce. O ar quente sobe. O ar frio desce. O ar quente sobe. Duvido tu esquecer disso aqui.
E esse ritmo de ar frio descendo e ar quente subindo gera uma coisa que nós chamamos de, lá vai, corrente de convecção. É dessa forma que o ar-condicionado consegue resfriar todo o ar de um ambiente. Como? Corrente de convecção. Moléculas de ar quente sobem, moléculas de ar frio descem. Vocês sabem interagir no Meet? Vocês sabem dar com emoji, dar like? Eu peço isso para eu não ficar me sentindo sozinho. Isso, obrigado, vocês são top. Quando vocês estiverem entendendo isso, deem like. Se não entendeu muito bem, pode dar dislike, porque eu fico olhando aqui do lado. Tem uma galera que não está entendendo. Ah, tem uma galera que está entendendo. Isso, beleza. Tu é doido. Valeu, galera. Amo vocês. Massa! Por que que física tem que ser chato? Nada disso. Matemática e física exatas é legal. A gente vai se divertir aqui hoje. Vamos lá, para cima. Tu é doido. Esse professor é doido. Professor é doido, mas tu tá aprendendo. É verdade. Pois é. Então vamos lá. Ar quente, ar frio, corrente de convecção. Beleza. Irradiação. Irradiação é a única que tem a ver com ondas o quê? Lá vai, nome bonito. Eletromagnéticas. Ihu! Ondas eletromagnéticas. Tu é doido, eu só não sei dizer, eu só não sei nem repetir. Se eu botar para ler, você não dou conta nem de ler. Que isso? Vamos lá. Eletromagnéticas. Elas são é o único processo que consegue transmitir calor aonde? No vácuo. Nem a condução, claro, condução é a energia térmica passando de uma molécula para outra, né? Tem que ter molécula. A corrente de convecção, pô, é ar quente descendo, ar frio descendo, perdão, ar quente subindo. Tem que ter matéria. É, irradiação é o único que acontece no vácuo. Exemplo de irradiação, o mais clássico de todos. Você tem o quê? O Sol e você tem o nosso famigerado planetinha, beleza? Aí o que acontece? O Sol consegue, lá vai, degd, 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 degd. Ou seja, o Sol consegue transmitir calor para a Terra em forma de quê? Através da radiação, ou seja, ondas eletromagnéticas saem do Sol e trazem o quê? Calor para a gente. Isso aqui é massa. Até, tu pode dizer que não, mas isso aqui é massa. Ó, uma coisa legal. O nosso corpo, você que está aí assistindo a aula, o nosso corpo, a gente emite radiação, tu sabia? A temperatura do nosso corpo, calor que sai da gente, a gente emite essa irradiação, são ondas eletromagnéticas. Por isso que quem joga aí, né? Eu gosto de COD, tá? Quem sabe COD é Call of Duty, eu gosto. E aí tu tem umas fases, né? E eu gosto do single player, eu não sou muito de jogar internet, né? Free Fire, essa parada que é jogo online, eu sou das antigas, eu gosto de jogo de campanhas, eu gosto demais. As campanhas de Call of Duty para mim são as melhores. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Aí o que acontece? Tem umas fases do Call of Duty que os caras lá, eles usam um óculos especial. E esse óculos especial, ele mostra o quê? Ele mostra as coisas térmicas, as pessoas ficam por ondas eletromagnéticas e radiação emitida pelos corpos, consegue ver no escuro se tem um cara ali, tu olha o calor das pessoas. Tem animais que fazem isso naturalmente. Animais que têm hábitos noturnos, eles conseguem enxergar ondas eletromagnéticas infravermelho, né? A gente emite ondas infravermelho, a gente não consegue enxergar, mas eles conseguem. Isso tudo que eu estou falando, conversando com vocês de boa, 8h16 do dia 12 do 11 de 2025, dessa forma leve, pode cair domingo. Esses contextos, tu vai lembrar de mim, essa que Braz falou. O Enem, ele gosta dessas coisas. A prova do Enem é sobre isso. Ela é contextualizada. Ela quer que tu entenda porque as habilidades e competências dessa natureza, elas vão por esse lado, para que você consiga entender a natureza e usar a física para interpretar ela. Shows, dá um like que entendeu essas viagens aqui, que o Braz tá pirando. Eu já tô doido já. Eu já tô viajando com você já. Beleza? Shows. Vamos matar a Cash agora. Duvido. Então a gente tem que dizer, ó, quais são os processos de troca de calor para preencher as lacunas corretamente. Olha as alternativas. Eu te falei, primeiro a pergunta, depois as alternativas e depois tu lê o texto, o contexto, né? Ou seja, a questão. Eu estou vendo aqui, ó, condução, convecção, radiação. O professor, você falou irradiação, não tem problema não, radiação e radiação mesmo mesmo. Letra B, ó, condução, radiação, convecção, ou seja, é só para ver. Ó, escuta a minha voz, eu vou chegar pertinho da tela aqui, ó. Seu herege, em nome de Jesus, domingo, você não pode perder
questões de física que querem apenas que você reconheça fenômenos. E, professor, explique de novo, com toda a mecânica, porque eu não entendi merda nenhuma. Eu vou explicar. Essa questão não quer que tu faça a conta. Ela só quer que tu leia e diga assim: ah, eu reconheço nessa situação que essa transmissão de calor aqui é convecção. Ah, aqui é condução. Esse tipo de questão na prova de ciência, natureza e biologia, química e física, tu não pode perder, que é a habilidade que nós chamamos de reconhecimento. Tu só vai reconhecer. Exemplo, biologia. Tem lá um ciclo, sei lá de quê, tô arriscando aqui, faz tempo que eu não estudo isso, mas tem lá um ciclo de alguma coisa. Aí, em qual etapa está descrito o ciclo de Krebs? Aí tu o ciclo de Krebs, aí tu sabe mais do que eu. Aí tu só vai reconhecer. É para tu olhar uma imagem e reconhecer. Onde que há a divisão dos gametas? Aí tem lá uma sequência onde é que tem a divisão dos gametas. É só para tu olhar. Ah, no 3. A resposta, letra B, 3. Essas habilidades só de olhar e reconhecer, tu não pode perder. Exemplo em química. Tem lá um composto orgânico. Tá. Aí eles assim, ó. Qual o grupo funcional do composto? Aí tem lá, letra A, ácido carboxílico, letra B, éter, letra C, cetona. É só para tu olhar e reconhecer. Tu não pode perder. Dá o like quem entendeu o conselho do Braz, de questões que você não pode perder de ciência da natureza. Essas questões de reconhecimento não dá, hein? Não pode. Eu vou orar para Jesus te levar se tu errar isso aí. Beleza? Shows. Vamos lá. Olha só que legal. Como eu já li a pergunta, gente, olha o nível da nossa aula, cara. Olha o que a gente está construindo juntos aqui hoje. Estou muito feliz por isso. Como a gente aprendeu a técnica que o Braz ensinou, que é ler a pergunta e as alternativas, eu já sei do que é a questão. Escuta a minha voz. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Você vai fazer muito isso no Enem se tu seguir meu conselho. Eu vou cagar para essa parte aqui, ó. Que é, pessoal? Vou cagar. Por quê? Porque eu quero preencher lacunas e eu tô vendo aqui, ó. Um, dois, três. Uma lacuna, segunda lacuna, terceira lacuna. Eu vou só ler essas frases e ver para que eu vou ler isso aqui. Deixa o teu concorrente ler tudo, para ele ficar cansado, ele é uma máquina de leitura. Não, você usa a técnica do Braz. Eu li a pergunta, li as alternativas, para que eu vou ler isso tudo? Eu vou ler aquele negócio aqui, ó, 1, 2 e 3, que são os 3 processos que eu quero saber quais são. Tu é doido, estamos em alto nível, papai. Vamos lá, vamos ler a 1 aqui. Essa aqui eu queria a participação de vocês, aí no chat, ou me liberar o microfone aí para responder. Eu tô assim meio receoso, só uma pausa aqui, gente, desculpa pela minha inocência. Eu só tô meio receoso, confesso, assim, de falar, fala no chat, libera o microfone, porque eu tô voando que o mestre Wesley e o Neto tá falando que aconteceu um ataque, né? Eu imagino que foram pessoas aí que entraram na live para atrapalhar. Eu imagino, se for, só falem assim mais ou menos no chat. Então eu tô meio receoso, assim, Aí se alguém puder falar no chat, resumir o que aconteceu, que foi um dia eu fiquei preocupado, realmente eu não sei, tá? Para eu não cometer o mesmo erro, ou se tinha algum professor, só para eu não repetir o erro, para não atrapalhar a nossa aula, beleza? Shows. Vamos lá. Primeiro, diz assim: as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar fluxo de energia térmica até o congelador por o quê? Galera, professor falou tão bem, sua aula foi tão boa, mas eu não consigo entender qual é o processo. As prateleiras da geladeira são vazadas, são umas grades vazadas, para facilitar o fluxo de energia até o congelador. Por qual processo? Aí tu vem aqui, galera. Presta atenção, por favor, me ouve. Pô, lá na geladeira tem o quê? Não é um gás que tem lá dentro? A gente não fala, fecha a geladeira para não vazar o gás, isso aqui me dá uma frescura assim. Então, como é que a geladeira consegue gelar aquele ar? Acabei de explicar, pô, o ar-condicionado. A geladeira, ela gela aquele recipiente todo por corrente de convecção. O ar frio desce, o ar quente sobe e fica essa frescuragem. Então, por que que as prateleiras são vazadas? Para não atrapalhar. Dá o like quem está entendendo. Para não atrapalhar essas correntes de convecção. Então aqui só pode ser o quê? Muito bem, só pode ser convecção. Aí o que acontece? Que massa! Valeu, Ju! Posso te chamar de Ju? Juliana Mouzinho. Vou te chamar de Ju. Eu gosto de chamar os outros por apelido. Se não puder, me diz que eu paro também. E Ju, a Ju tá falando assim, ó, nem acredito que eu consegui associar. Pois é, Ju, porque física é massa, Ju. Física é o dia a dia, cara.
Eu fico triste, só que às vezes as pessoas passam física para os alunos de uma forma tão pesada, fórmula, fórmula, tão chata. Não, pô, física é massa, beleza? Show. Então vamos lá. Como primeira é convecção, eu já vou eliminar e cortar nas alternativas todas que não começam com convecção. Aqui, ó, letra A começa com condução, não pode ser. Letra B começa com condução, não pode ser. Então eu estou em dúvida entre C, D e E. Beleza? Ó, o pessoal já está destruindo, ó, o pessoal no chat aí, ó, viu? Destruindo. Você não pode perder esse tipo de questão, entendeu? É mais acessível. Fala, galerinha, fala sério, fala sério. Essa aqui é ou não é mais acessível do que essa primeira? Não que eu estou colocando medo, não querendo te assustar. Mas fala sério, é ou não é? A primeira tem que lembrar de associação de resistores e não sei o quê. Ela tem um pouquinho mais. Então, tu tá vendo que tu não pode perder questão de termologia, que é um pouco mais acessível. Tô te dando estratégia de prova, seu herege, beleza? Show. Vamos lá. Segundo, o único processo de troca de calor que pode ocorrer no... Que burro, dá zero para ele. Aí, professor, bota uma mais fácil aí, tá doido, né? O único processo que pode ocorrer no vácuo. Tá de brincadeira, radiação. Essa aqui não teve graça, não. Radiação, ou seja, vamos lá. Letra C diz segunda é condução, não pode ser. Letra D diz radiação, pode ser. E letra E diz convecção, não pode ser. Ou seja, por eliminação, só pode ser letra D de DGD. Vamos ver só aqui a última aqui, só para fazer graça. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por quem? Poxa, né? Eu disse que o único que consegue passar no vácuo é a irradiação. Tu tá querendo paredes duplas na garrafa térmica, tem um líquido aqui dentro, por que que as paredes são duplas? E ela tem um vácuo para que esse calor não passe dessa parede para essa por condução. Show de bola. Todo mundo aí vivo? Todo mundo aí tranquilo? Estou te dando minha vida. Lembra? TRI, estratégia e estatística. Fizemos uma do que mais cai no Enem, circuitos elétricos. Fizemos uma segundo lugar que mais cai, termologia. Agora eu vou fazer a terceira que mais cai. De 2 a 3 questões todo ano desse top 3 aí. Ondulatória. Vamos lá. Estou pulando essa daqui. Vamos fazer aqui uma de ondas. Ó, presta atenção. Presta não, presta assim. Essa aqui eu coloquei de propósito, porque ela quer que tu reconheça um fenômeno, mas ela quer que também tu calcule. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular ela, eu vou fazer ela logo em seguida, respira, mas eu quero uma no estilo que eu te falei, de que a gente acabou de fazer, que tu tem que só reconhecer, que tu não pode perder domingo. Vamos lá, é esse tipo de questão, onde o Enem vai te dar um contexto e meu filho tem que reconhecer o que mais cai de ondulatória. Qual o fenômeno ondulatório desse contexto? Esse tipo de questão meus filhos não podem perder de jeito nenhum. Não pode. Vamos lá. Vamos ler como adultos, né? Qual é a pergunta? O fenômeno descrito é a difração, refração, polarização, interferência, ressonância. Hebrais, eu não sei nem quem são os parentes desses caras aí. Não, te acalma, te acalma. Vamos fazer um resumão aqui rapidão, vamos tentar. Ó, difração é a capacidade que a luz tem de contornar a luz não, né? As ondas, perdão, eu falei luz, mas o som é uma onda, ele também faz isso. As ondas têm a capacidade de contornar obstáculos. Para quem é melhorzinho em física, sabe que eu não estou explicando os detalhes, tudo, porque eu falei para vocês, não é uma aula de extensivo. Eu não estou pegando você, dando aula para vocês lá desde fevereiro, com calma, explicando. Não, aqui é uma guerra. A gente vai fazer a prova no domingo. Então, eu estou te dando o que tu não tem o direito de não saber. Detalhe a gente tem que estudar, mas aqui é o que você tem que ter noção. O que é difração? É a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Eu estou resumindo do resumo, beleza? Exemplo, Braz. Poxa, eu tô bem aqui assim, ó. Aí tem um muro, né? Tem um muro aqui. E aqui tem vocês aqui. E aqui desse outro lado tem um Braz. O que acontece? Aí vocês estão fofocando aqui. Esse professor é doido, não sei o que, falando aqui, né? Aí o que acontece? Eu consigo ouvir do outro lado. Ih, rapaz, esses pequenos. Ih, rapaz, olha aí, ó.
A Ana Clara e a Ju fofocando de mim. Olha a Evelyn também. Rapaz, até o Mikael, senhor, dizendo que eu sou doido aqui. Se você tu vê essa vez que fica, ai, não sei o que, DGD, tá comigo não, tu é doido, você tá falando de besteira, rapaz, pessoal é doido. Eu tô ouvindo, ó. Mas por que que eu tô ouvindo se tem um muro na nossa frente? Ah, só pode ser por causa de uma coisa. Braz me disse que o som também é uma onda. E toda onda tem a capacidade de difratar, difração, ou seja, de contornar o obstáculo. Moral da história, esse som, ele está saindo aqui, está fazendo isso, ó. Ele tem a capacidade de contornar o obstáculo e chegar nos meus ouvidos. Tá ouvindo, fofoqueiro? Se eu consigo ouvir vocês através de paredes. Beleza? Só que tem um detalhe. A luz também é uma onda. Não me diga. É, claro, a luz também é uma onda. Só que eu não consigo ver vocês. Eu consigo ouvir, ou seja, a onda, através de som, consegue difratar, consegue contornar esse muro. Eu consigo ouvir. Essa onda, em forma de som, chega no meu ouvido. Mas a onda em forma de luz, para eu te enxergar através de parede, não está chegando no meu olho. Por quê? Caraca, bicho, que aula, hein, galera? Que revisão. Por quê, galera? Escuta só. Escuta não, escuta assim. A frequência da luz, presta atenção, ela é muito maior que a frequência do som. Tá, Braz, e daí? E daí que isso vai acarretar o quê? Que o comprimento de onda da luz vai ser o quê? Muito menor que o comprimento de onda do som. Tá, Braz, e daí até agora eu não entendi, pessoal. O que isso quer dizer? Guarda isso, anota, olha para minha cara, anota isso aí, tira print. O que que acontece? Quanto maior for o comprimento de onda, escuta isso aqui é ouro. Quanto maior for o comprimento de onda daquela onda, maior será a capacidade dela de contornar obstáculos. Então, tu vai guardar o quê? Vamos lá. Então, minha vida é doido, cara. Que revisão. Ó, quanto maior for o comprimento de onda de uma onda, maior será a capacidade dela de difratar, ou seja, de contornar obstáculos. Eu quis ser chique aqui. Aí ou seja, Ou seja, quanto menor a frequência. Eu vou te fazer melhor, fazer melhor. Eu vou te dar dois presentes de uma vez só. Peraí. Eu vou afastar isso aqui e eu vou fazer assim, ó. Quanto maior o comprimento da onda e quanto menor a frequência dela, maior a capacidade dela de difratar. É por isso que no muro eu consigo te ouvir. Ou seja, o som tem uma frequência menor, logo o comprimento de onda maior. Então ele tem mais habilidade. Ele consegue se contorcer mais e desviar mais de obstáculos. A luz não. A luz tem uma frequência muito alta. Então ela tem comprimento de onda muito pequenininho, rei. Ou seja, ela não consegue desviar tanto de obstáculos. É por isso que eu não consigo te ver. Moral da história, tu tá bem aqui, eu tô bem aqui. Aí tem um muro na nossa frente. Eu não consigo te ver, porque a luz, ela passa assim, ó. Ela não consegue contornar os meus olhos. Dá o like quem tá entendendo. Meu Deus, eu posso estar te dando uma questão com essa aplicação. Essa explicação pode ser uma questão lá no domingo, beleza? E tu não pode perder, seu herege. Shows. Braz, o que seria refração? É quando a luz bate e passa. E a pessoa não entende merda nenhuma aqui, ó. É tipo assim, ó, tu tem aqui o meio, aí lá vem a luz, ó. Quando a luz vem, bate nesse meio e passa, ou seja, ela atravessa, aconteceu refração. Exemplo, tu chega numa piscina, aí tu olha para a água, tu não consegue ver o fundo da piscina? Sim, professor. Então, é porque a luz que está vindo do fundo da piscina conseguiu passar da água para o ar. Então, a luz refratou. É só guardar isso. Tem mais coisa? Tem, mas, pô, sacanagem. Eu tô explicando várias vezes que eu tenho medo de tu achar. Pô, Braz não falou de track-leques. Braz não explicou backnalves. Braz não disse trick-tricks. Claro, não tem como dizer tudo. Eu tô tentando te dar minha vida e dizer, cara, tu tem que saber isso aí. Pelo menos isso aí tu não pode. Tu tem que saber isso aqui, seu herege. Eu tô priorizando a parada. Beleza. Então é quando a luz passa. E aí eu quero que você guarde o seguinte: quando a luz faz isso, ou seja, quando a luz muda ou a onda muda de meio, ela muda o quê? Ela muda de
Velocidade. Égua. E a pessoa não tinha uma letra mais feia, não. Já calma aí, essa agressividade. Respeita aí, tá doida? Eu sei que é feia. Vamos lá, pronto. Polarização. Que diabo é isso? Vamos lá. Apenas as ondas transversais podem fazer isso. Polarização é quando tu. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso aqui de uma forma didática que eu consiga lembrar lá no dia da prova? Polarização é quando você tem o quê? Uma filtração. Você entende? Aí você tá ajudando, né? Calma aí, tu vai entender. Ela só acontece. O que que é essa filtração? Vou explicar. Ela só acontece em ondas transversais. O professor difícil tá me xingando, que isso, mano? Transversais é aquela onda assim, ó, que sobe e desce, beleza? Aquela onda que se propaga assim, ó. Isso é uma onda transversal. Polarização é uma filtração, só acontece nisso. Por quê? Presta atenção, por favor, presta atenção, isso aqui é importante. Imagina que tu vem, oi, imagina que você tem uma onda, que ela vem se propagando assim, ó. Imagina que você está olhando de frente, tá? Você está olhando na tela de frente. Essa onda, ela vem oscilando na horizontal e na vertical. Tá comigo ou não? Ela vem assim, ó, gente, olha aqui pra tela, ó. A onda fica fazendo assim, ó. Ela oscila na horizontal e oscila na vertical, beleza? Aí o que acontece? O que que é a polarização? Tu pode colocar isso aqui, ó, diante do que a gente chama de filtro polarizador. Tá vendo aqui, ó? Já, eu vou dar nos meus bois, vou dar nos meus bois. Não chora, não. Começou tarde demais, já tô chorando aqui no colo da minha mãe. Bate a calma aí, não precisa chorar. Mãe, não precisa, não dá colo, não. Não vai dar certo, isso aqui não é difícil, não. O que que é esse filtro polarizador? É um filtro onde eu posso escolher uma polarização para essa onda, para essa luz ou qualquer coisa. Ah, no caso que seja transversal. O que vai cair é luz. Se cair polarização, é com luz. Escreve o que eu tô te falando, experiência de Enem. Se eu colocar uma fenda assim, ó, pergunta mongol, mas inesquecível. A fenda é assim. Esse aqui é um filtro polarizador. Pergunta, chat aí. Se essa onda vem oscilando na vertical e na horizontal, e eu coloco na frente dela, ela está se propagando. Um filtro polarizador que só permite passar assim, pergunta. Aqui desse lado, vai conseguir atravessar a onda que está em qual direção? Horizontal ou vertical? Qual a opinião de vocês? Esse filtro só vai deixar passar que tipo de onda? A onda vem oscilando na vertical, para cima e para os lados. Aí eu coloquei um filtro polarizador que tem esse, ele tem esse tipo aqui, ó, de passagem. Tu acha que vai passar o quê? Vai passar, vamos ver, ó, falar horizontal, né? Vamos pensar, Evelyn, vamos pensar, ó. Só tem essa passagem. Tu acha que a horizontal vai passar aqui, ó? Imagina que isso aqui é uma porta que ela é assim, ó. E tu tem um negócio que tu quer passar por ela que é assim. Tu acha que vai passar? Qual a tua opinião? Não, né? Vai bater na porta, não vai? Tem um negócio assim, tu quer passar um negócio assim, como é que vai fazer? Tu é doido, né? Ah, professor, não tem nada a ver não, né? Pois é, ó. Horizontal não vai passar, ó. Ah, eu acho que eu tô entendendo. Mas se tu pegar a vertical, não vai passar, não? Pô, o Braz aqui foi embaçado, ó. Se eu pegar na vertical, passo, ó. Porque esse filtro polarizador só permite passar coisas o quê? Na vertical. Dá o like, quem entendeu agora. Dei minha vida nessa aqui, galera. Isso aqui é uma aula. A gente dá uma aula só de polarização. Eu estou tentando fazer um resumaço para tu entender o que é um filtro polarizador e o que é polarizar. Ou seja, presta atenção, não dorme, não dorme. Do outro lado, eu vou ter o quê? Só essa parte, ó. Cadê essa parte aqui? Ficou no filtro polarizador. O filtro polarizador não deixou passar. Isso é polarização. Exemplo de onde isso acontece? No cinema. O que, professor? No cinema. O que acontece no filme 3D? Rapidão, aplicação rapidona. Filmes 3D. Tu não coloca um óculos para assistir o filme 3D? Sim. E como eu conheço vocês e conheço o ser humano, todo mundo no filme 3D já tirou o óculos para olhar a tela do cinema. Dá um like aí se tu já fez isso. No meio do filme 3D, tu tirar o óculos só para ficar fazendo graça para ver como é que tá a tela. A tela não fica toda embaçada? Não fica assim, parece que tu tá com o olho, teu olho tá assim, estranho?
Fica tudo embaçado, parece que não está enxergando direito. Pois é, por que que fica embaçado? Porque a explicação vem do ser humano. Tu percebeu que tu tem dois olhos? E professor, de tudo que você explicou, isso aí pode estar de sacanagem. Claro que eu sei que eu tenho dois olhos. Eu sei, rapaz. É só para tu entender. Na lente clip-on do meu óculos tem escrito lá, já, Ju, já vou falar sobre o teu óculos. Vamos explicar o 3D, mas tem lentes polarizadas também. Já. Essas lentes polarizadas que tu tem no teu óculos é para evitar reflexos. Já vou te explicar. Reflexos de. Já eu explico. Então acontece, no filme 3D, ele tenta imitar os nossos olhos. Eu não sei se vocês sabem, aí eu entro um pouco em biologia, nós temos dois olhos para ter a noção de profundidade. Quer ver? Faz um teste na tua casa com a tua mãe, teu amigo, teu primo, teu irmão. Faz esse teste, ó. Pega teu dedo assim, ó. Vou até ficar de lado. Pega teu dedo assim, fica com teu dedo desse jeito assim, ó. Teu dedo assim, fica na tua frente. Pede para uma pessoa de frente para você tampar um dos olhos. Tem que tampar, não é fingir, é tampa um dos olhos e vem com o dedo dela assim, ó, o outro dedo assim e tenta bater ponta do dedo com ponta do dedo. Tu vai ver que com o olho tampado, ela vai fazer assim, ó, ou ela vai para frente, ou ela vai fazer assim, ou ela vai fazer assim. Ela fica com dificuldade de bater ponta de dedo com ponta de dedo. Por quê? Porque ela tampou um olho. E os dois olhos são o que nos dão a noção de profundidade. Explodir na cabeça, explodir na cabeça. Então, quando eu vou no filme 3D, por que que eu boto um óculos e por que que parece que o Hulk tá indo na minha cadeira? Eu tô assistindo Vingadores, parece que o Thor tá aqui do meu lado. Noção de profundidade. Mas, beleza. Mas por que que quando eu tiro o óculos fica embaçado? Estou te explicando. Quando o cara vai filmar, que eles estão gravando Vingadores e tal, eles tentam imitar o olho humano. Então, a lente daquelas câmeras 3D são duas lentes, uma do lado da outra, com um espaçamento mais ou menos igual ao dos nossos olhos, que é uns 6 centímetros. Então, o que acontece? Essa câmera, ela filma duas imagens. Vocês estão comigo? Vou dando um like quem está comigo na viagem. Duas imagens. Só que, quando jogam duas imagens, uma em cima da outra na tela, fica daquele jeito, tudo embaçado. Quando tu olha duas imagens, uma em cima da outra, fica do jeito que tu fez no cinema quando tu tirou óculos, fica tudo embaçado, tu não consegue distinguir. Ah, meu Deus, deixa eu me arrepio todinho, sou física é muito massa, bicho, tu é doida. Aí o que que eles fazem então para resolver isso? Uma das câmeras, presta atenção, vai estar polarizada diferente, ou seja, a da esquerda e da direita, presta atenção. A lente da esquerda vai estar polarizada com onda transversal vertical. E a da direita vai estar polarizada com horizontal. Aí o que eles fazem? Eles te dão um óculos. Porque sem o óculos fica duas imagens, tu fica doido, fica embaçado. Aí eles te dão um óculos. O que acontece nesse óculos? Uma das lentes está polarizada, ou seja, está com filtro polarizador vertical. E a outra está com filtro polarizador o quê? Horizontal. Ou seja, você vai conseguir olhar as duas câmeras. E olhando as duas câmeras, você consegue ter o quê? Noção de profundidade. Então, o Hulk vai parecer que vai sair da tela, porque agora você está tendo noção de profundidade. Dá um like, que isso aqui valeu, galera. Pô, te expliquei filme 3D, o óculos 3D, te dando um exemplo de polarização. E a Ju falou aí, né, sobre o óculos dela. Esses óculos que têm lentes polarizadas, Ju, eles tentam evitar reflexos. Como assim? Rapidinho, galera, rapidinho. Não fiquem com raiva de mim, não. Nem me joguem tomate. Tu vai lá e tira uma foto de uma vitrine. Aí aqui atrás tem um manequim, né? Lindo, maravilhoso. Pois é, um manequim aqui. Aí tu vai e tira uma foto do teu celular dessa vitrine. Tu percebeu que às vezes fica cheio de reflexo na foto? Tu quer tirar foto do manequim, mas fica uns reflexos assim? Ah, então o que está acontecendo? O teu celular está captando. Presta atenção. Estou dando minha vida, gente. Aqui tem o vidro do espelho. Aqui tem o manequim. Aqui tem você tirando a foto. O que está acontecendo? A luz está vindo do manequim, passando pelo espelho e chegando na câmera, ou seja, refração. A luz bate e passa. Mas, presta atenção, gente, tem luz do sol vindo aqui, ó, e batendo no vidro e refletindo na tua câmera. O que que é reflexão? A luz bate e volta. O que que é refração? A luz bate e passa. Olha só, anota isso, bizu do Brás. Refração, a luz bate e passa. Reflexão, a luz bate e volta. Então, tua câmera está pegando a luz que vem do manequim e a luz do reflexo do espelho. Aí, o que que a gente faz? A gente tem uma lente polarizadora. Você aplica uma polarização na lente da câmera
que vai fazer o quê? Meu Deus, gente, que aula, que revisão. Uma lente da câmera polarizada vai fazer o quê? Presta atenção, gente. Essa luz, quando ela reflete, ela tem uma certa polarização. Vamos imaginar que seja horizontal. E a luz que está vindo do manequim tem uma polarização o quê? Vertical. Aí o que que a gente faz? A lente da câmera aplica um filtro polarizador em vertical. Então, a luz que está vindo da reflexão do sol batendo no espelho não vai passar na câmera. Então, tu vai olhar o quê? O manequim perfeitamente do outro lado. Dá o like quem está entendendo. Por isso que a lente do óculos da Ju é polarizada. Ela evita esses reflexos. Ela tem polarização para evitar isso. Tá, tá bom, expliquei demais. Meu Deus, eu queria ter mais tempo com vocês, cara, pra gente dar mais dicas, mas é porque é muito corrida. São 8h42, a culpa é de vocês. Vocês que pediram explicação. Vamos lá, vamos lá. Interferência acontece entre duas ondas. Como assim? Galerinha, sabe quando a gente vai por. Você já viu filmes, né? Que o avião tá decolando, eles pedem pra gente desligar nosso celular e tal. Isso é para evitar interferência nos rádios. Por quê? O que que seria interferência? Ela só acontece entre duas ondas. É tipo assim, ó, é quando uma onda tá vindo assim, seja para lá, e uma outra onda tá vindo aqui, ó, para cá. Ou seja, elas vão se encontrar. Elas têm que ter. O Enem já perguntou isso. Anota aí, galera. Guerra não tem tempo para ser bonitinho, para dar aula bonitinha. Então, vá anotando. Elas têm que ter frequências parecidas ou iguais. Se as ondas não tiverem frequências parecidas ou iguais, não vai ter interferência. O que acontece? O que acontece que eu estou vendo claramente é que essa onda vai passar uma por cima da outra. Aí tu vai lembrar disso aqui, ó. Se, presta atenção, se elas se encontrarem morrinho com morrinho, vai ter o que a gente chama de interferência construtiva. Mas se encontrar, na minha vida, gente, presta atenção, morrinho mais valezinho, vai ter uma interferência o quê? Destrutiva. Interferência construtiva, o sinal, a amplitude da onda aumenta. Interferência destrutiva, a amplitude diminui. Dá um like quem entendeu. Resumão, resumão. Tem umas besteiras de detalhe, mas isso aqui já está ótimo. Vocês só entenderem isso. E que tem que ter frequências parecidas ou iguais. Ressonância é quando duas ondas vibram na mesma frequência. Galerinha, isso aqui eu vou fechar com um exemplo do dia a dia, que a gente é maranhense. Todo mundo vai entender esse exemplo. Os sulistas, eles dão aula aqui, que eu tenho minha plataforma online, né? Eu tenho meu curso online, então eu vendo para todo o Brasil. Aí, às vezes, tem uns sulistas no curso, na plataforma, lá na equipe, lá no nosso grupo, aí eles não entendem alguns exemplos, mas vocês são tudo maranhense que vocês vão entender. Que é o seguinte, ó. Sabe quando tu tá na rede, e tu quer se balançar? Aquele ali é o melhor exemplo de ressonância. Porque, ó, tu começa se balançando bem pouquinho, né? Aí o que que tu faz? O teu pé fica batendo no chão de uma forma descompassada? Não. Inconscientemente, para quem está entendendo, você fica dando toquinho no chão de um jeito muito peculiar. Esse jeito é como? Vamos lá. Se a rede está indo e ela está voltando, o teu pé faz o quê? Ele tenta respeitar aquela frequência. Ou seja, se a rede está vibrando, se a rede está com essa frequência, DGD, DGD. O que que tu faz? Tu bota o pé no chão respeitando essa frequência. E qual é o resultado disso? O resultado é que tu tá fazendo a rede vibrar na mesma frequência. Então tu vai tendo o quê? Ó, DGD, 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 DGD. Ou seja, a rede começa a balançar cada vez mais. Esse é o exemplo de ressonância. Traduzindo, se eu tenho uma substância, ela tem uma certa frequência, e eu tenho aqui um alto-falante, e eu começo a emitir uma frequência, presta atenção, que tem a mesma frequência desse negócio, ele vai começar o quê? Vibrar cada vez mais. Exemplo, micro-ondas. O que que o micro-ondas faz? Né, de forma simplificada, claro que não é só isso. Você coloca lá um alimento e ele tem o quê? Água na composição dele. Por isso que os alimentos têm que ter água, tá? Para o micro-ondas funcionar. Essa água tem uma certa frequência de vibração, ela tem uma certa frequência de oscilação. Aí o que que faz? Tu emite micro-ondas que vão vibrar na mesma frequência da água do alimento. Opa, Braz me deu aula.
Se duas ondas vibram na mesma frequência, o que que você tem? Você tem uma amplificação dessa frequência, ou seja, a água vai começar, lembra da rede, se agitar cada vez mais. E coisas que se agitam muito elevam a temperatura. A água começa a esquentar, logo ela esquenta o alimento que está envolto dela. Tá comigo ou não? E quando isso acontece, eu tenho um aumento de frequência. Pronto. Eita, hein? Resumão. Expliquei o que é difração, refração, polarização, interferência, ressonância. Ainda falei um pouquinho de reflexão no exemplo lá da vitrine. Agora a gente vai atacar a question. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. Olha essa frase. O que ele está dizendo? Está lá com o teu rádio. Infinitas, inúmeras, infinitas são muitas, mas inúmeras ondas eletromagnéticas de um monte de coisa, de um monte de antena que está ao redor da tua casa, está chegando no teu rádio. Mas apenas aquelas que oscilam com determinada frequência vão resultar em uma máxima absorção de energia. Gente, para vocês, podem errar, fiquem à vontade. Isso tem a ver com o quê? Do que eu expliquei. Teu rádio está aqui, tem várias ondas eletromagnéticas chegando, ou seja, várias frequências diferentes, mas só aquela frequência específica consegue ter aumento, ou seja, uma amplificação de energia, uma máxima absorção de energia. O que vocês acham? Tem mais a ver com o quê, na opinião de vocês? Ou seja, tem ondas que chegam no rádio e elas não são, ou seja, elas não são excitadas, não são aumentadas. Não. Agora tem umas específicas que chegam e são o quê? Tem um aumento de absorção de energia. O que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês? Me abandonaram. Ninguém. Pode falar aí, galera. Só um chute. E aí? Pensa por esse argumento aqui, ó. Ei, esse raciocínio, vou mais, ó. Tu tem aqui o receptor e tu tem um monte de onda chegando. Só que só tem uma frequência específica que esse cara recebe e amplifica essa frequência. Ou seja, esse receptor tem uma frequência, certo? Que é quando você sintoniza a rádio, você escolhe 100,9, não sei quando você dita aquilo, você ditou muito bem, Evelyn, letra E. Tá aqui o receptor, quando você escolhe uma rádio ou sintoniza num canal, você escolheu uma frequência. Então vai ter vir essa onda aqui que tem uma frequência, ó, vamos dizer que essa frequência que eu escolhi, ela é a frequência X, FX. Aí chega uma frequência que é FY. Não está vibrando na frequência que eu quero. Eu escolhi FX, beleza. Chega uma que é FZ. Não. Lembra da rede? Não, não vai ficar truncado. Tu não está ajudando a rede a balançar cada vez mais. Mas de repente vem uma FX também. Aí sim, elas vão vibrar e vão dançar juntos, juntos, juntos. Beleza? Shows? Então você tem aí ressonância. Deixa eu ver se vocês conseguem fazer outra. Deixa eu ver aqui, ó. Uma parecida com essa aqui, peraí. Ah, acho que eu só coloquei essa, né? Aqui já é energia. É verdade. Não, tá aí, ó. Ó, presta atenção. Essa questão, essa quinta, me escutem, por favor. A segunda parte é de conta. Mas esqueçam essa conta. Esqueça isso aqui, ó. Esqueça essa parte aqui por enquanto. Finge que tu não precisa calcular nada. Finge que tu não precisa calcular nada. Rapidinho, gente, ó. Não vou incomodar vocês, não. Eu sei que já são 8h51, a gente termina às 9, tá? Não quero.
atrapalhar vocês, nem incomodar vocês demais, mas eu quero dizer que foi muito massa, eu já gostei, foi um prazer conhecer vocês. Então vamos lá. A gente só quer dizer o seguinte: se acontece interferência, interferência, interferência ou difração. Pronto, moral da história. Leia essa questão, eu vou ler, e vocês vão dizer só essa primeira parte, se o que está acontecendo é difração ou interferência. Vamos lá. Olha a pergunta. Pode-se afirmar que o fenômeno produzido é, ou seja, questões que eu não posso perder domingo, que é só para reconhecer. A figura mostra o fenômeno ondatório produzido em um dispositivo de demonstração chamado tanque de ondas, que nesse caso são geradas por dois martelinhos que batem simultaneamente à superfície, tarará, sabe-se que a distância... Galerinha, olha para essa imagem, olha para isso aqui, e o que que vocês acham que é isso aí? Interferência ou difração? Tu tem duas ondas e elas se encontram. O que que tu acha? Ó, pode ver, ó. Tem essa onda gerada aqui que encontra essa daqui. E aí? Não é para dizer a letra, é só para colocar no chat assim, interferência ou difração. O que que vocês acham que é o fenômeno aí entre essas duas ondas que são geradas e se encontram? Tu acha que é difração ou interferência? Aí, ó, a galera já manjou, pô. Viu como a aula é legal? Viu como dá para aprender física? É leve, faz sentido. Pô, o Braz acabou de ensinar o bizu. Olha, ó, todo mundo acertando, ó. Duas ondas se encontrando, não tem como ser difração, porque difração não tem nem duas ondas. Difração é uma onda que faz o quê? Ó, esquiva, rapaz, um, dois. Ou seja, difração é a capacidade de desviar, de contornar, nada a ver. As duas ondas estão se encontrando, elas não estão contornando obstáculo, nada a ver. Então vocês acertaram, galera. Realmente o aqui ó, é interferência e não é difração. Salva de palma para vocês. Fera demais. Belezinha? Galerinha, faltam 6 minutinhos. Eu já vou, não vou forçar a barra, né? Eu já vou me antecipando, me despedindo, falar umas coisas para vocês, para a gente finalizar a aula. E é o seguinte, ó, o que que a gente conseguiu? É igual a Evelyn, aí tu, poxa, aí tu me quebra. Obrigado. Fiquei até, eu olhei o chat e fiquei até, obrigado, minha linda. Não sei nem como agradecer. Obrigado de coração. Deus te abençoe, viu? Obrigado mesmo. Vocês são fera, foi muito bom. Vou até falar pro Wesley, foi muito bom conhecer vocês aqui por aqui. Eu fico muito feliz, realmente, de poder estar somando com vocês, tá? E eu vou estar me despedindo, né? Mas eu já quero adiantar que eu vou estar orando por vocês, torcendo para vocês, como se vocês fossem alunos da minha plataforma, na mesma coisa, não vai mudar nada, mesmo sentimento. Tá? Já tô adiantando isso, beleza? Não tem diferençazinha, não. Deixa eu só aqui ajeitar aqui minhas paradas para eu começar aqui. A gente, tipo, que eu ainda vou dar um panorama geral no material. Tô só olhando aqui o, o chat. Ô, gente, obrigado. Obrigado de coração. Deus abençoe. Valeu, valeu, Ana Clara. Valeu, Alba. Valeu, galera. Valeu, Giovana. Ingrid, tamo junto. Valeu, Jun. É nóis. Ah, Ju, eu também queria ter conhecido vocês antes, mas Deus, ele escreve certo por linhas certas. Torto é quem não sabe interpretar. Então, Deus sabe todos os tempos. Ele não se atrasa nem se adianta, é sempre na hora certa. Mas eu também queria ter conhecido vocês antes. Realmente, melhor difícil que já te valeu, valeu, entendi rápido. Eu concordo com ela, foi a melhor difícil. Poxa, galera, eu vou ter que pagar um lanche para vocês desse jeito, não tem como. Onde é que a gente vai lanchar? Ah, não, vamos deixar pro churrasco, né? Quando vocês passarem, começar, o Wesley vai me contar, poxa, a Evelyn passou, a Ingrid, a Juliana, a Alba e tal. Aí eu vou, ele me passa o contato deles aí. Aí eu vou atrás do churrasco, beleza? E eu vou na caruda, não preciso de convite, não. Eu só preciso saber onde é, eu bato lá. Eu vim comer uma carne aqui, do aprovado aqui. Pois é. Meus amorecos, enquanto a gente vai se despedir no chat, fiquem à vontade, eu só quero dar um panorama, tá? O que que a gente fez? Revisando. A gente bateu no top 3 do Enem, estatisticamente, desde 2009 até 2024. São os três assuntos que mais caem, são de 2 a 3 questões de cada um desses conteúdos todos os anos, que são eles, circuitos elétricos, né, ou eletrodinâmica, eletricidade, termologia, física térmica e ondulatória. Então, eu escolhi 10 questões, mas eu sabia que não ia dar tempo, a gente sabe que revisão é guerra, mas não tem problema, a gente conseguiu ver um pouquinho do top 3. Então, eu garanti para vocês aí de 6
a 9 questões do domingo, tá? Ó, revisando aqui, ó, uma de eletricidade, o material, eu vou falar com Wesley e com o Neto, eu vou mandar em PDF para vocês poderem baixar. Eles vão mandar, acho que vocês têm um grupo onde eles mandam o link, eu vou pedir para eles mandarem o material nesse grupo onde vocês recebem o link, para vocês baixarem e poderem resolver as questões também. Aqui, ó, segunda questão para treinar, também de circuito elétrico, você pode querer treinar, fica à vontade, só dando um panorama. Terceira questão, física térmica, termologia. Quarta questão, também termologia, quiser treinar, ó, gráfico, e nem adora isso. Quinta questão, do latório a gente fez. Sexta questão, do latório a gente fez. Sétima questão, presta atenção, alerta aí, ó, alerta aí, ainda tem tempo. Hoje é terça, hoje é quarta, perdão. Ainda tem quinta, sexta para fazer alguma coisa. Dá uma revisada nas energias. Lembra que eu falei? Esse material do Brás tá lindo. Tem de 9 a 6 questões aqui que vão estar lá domingo, para você reconhecer os processos de transformação de energia. Tenta fazer a question, olha a resolução no YouTube, dá uma olhada nisso aqui, tá? Oitava questão, questão de cinemática, aquelas questões de movimento para calcular velocidade, calcular a distância percorrida, aceleração, dá uma olhada, tenta fazer essa também, dá uma olhada, beleza? Nona questão é aquela questão que o Enem gosta, de que você saiba quais são os tipos de força, o que é tração, o que é peso, o que é normal, o que é força de atrito e tal, e ele quer às vezes que você consiga o quê? Olha as alternativas, colocar as forças, como é que as forças estão, onde é que elas vão atuar, dá uma olhada, escolhi a dedo, eu dei minha vida nesse material, tem de 9 a 6 questões aqui nesse material, confia. Beleza, vamos lá. E a décima, uma questão sobre refração. Ela assusta aqui o desenho? Assusta, mas tem resolução no YouTube, não é difícil. Eu só quero que você lembre de leis de refração, e às vezes o Enem gosta de relacionar isso com as cores dos objetos. Beleza, meus amorex? O material vai todo gabaritado, porque aí você, será que a primeira letra está aqui? Todos os gabaritos para você treinar, beleza? Pede para o Wesley enviar seu curso também, por favor, se for em forma de vídeo, sem dúvida eu vou querer. Eu vou só, Evelyn, obrigado. Gente, ó o pedido da Evelyn no chat. Eu só vou explicar uma coisa. Eu vou, por conta do ambiente do projeto, respeitar aqui o ambiente, porque o Wesley e o Neto tiveram todo o carinho, todo o trabalho, então todos os louros, né, todos os parabéns a eles. Então, eu evito fazer coisas pessoais aqui. Vocês estão me entendendo? Que eu estou sendo bem ético, bem respeitoso, porque essa estrutura foi eles que montaram. Então, aqui é esse projeto, todo respeito. Mas, se vocês quiserem, eu vou colocar aqui no chat, vocês podem fortalecer aqui, ó. Pronto, eu coloquei no chat o meu Instagram. Aí lá na minha rede social, a gente pode conversar, você pode mandar direct, a gente pode falar sobre projetos pessoais, mas aqui eu estou enquanto projeto do Wesley e do Neto, então eu tenho que representar esse projeto. Eu espero que vocês entendam a minha ética. Eu sempre faço isso em qualquer lugar que eu vou, nos cursinhos que eu trabalho, os alunos ficam, professor, qual é o seu curso? Tá vendo essa estrutura, esse ar-condicionado, esse aluguel, essa sala, essas cadeiras? Eu não paguei por isso, então eu estou aqui com a camisa desse cursinho, então eu levo o nome desse cursinho que eu estou aqui agora, mas essa é a minha rede social. Se você quiser conversar comigo lá na minha rede social, no meu, fora desse ambiente, eu consigo falar melhor. Dá o like quem entendeu minha ética, meu respeito ao projeto, entendem? Porque parece que eu estou usando a estrutura do projeto para fazer propaganda pessoal, isso não é legal, não acho ético, é a minha opinião. Então, beleza? Quem quiser trocar ideia, tá aí meu Insta, @Prof. Braz. Também tem o canal do YouTube, é só colocar lá no YouTube assim, ó, Prof. Braz, tá? Confesso que vocês vão ficar tristes porque no YouTube eu estou fraco, eu admito, eu tenho que produzir mais vídeos. Meus amorecos, 9 horas, não quero atrapalhar o Wesley nem o Neto. Amo vocês, obrigado aqui. Eu vou tirar vou bater um print da tela, tá? Então não saio aí rapidinho. Vou aqui fazer aqui a minha. Pronto, aqui, ó. Vou escolher essa parte aqui, que essa parte aqui eu gostei, ficou legal.